No Brasil, só no Brasil, na última pesquisa que eu vi, que foi alguns anos atrás, eu até vou me atualizar sobre isso. Só no Brasil existem mais de 50 mil igrejas diferentes umas das outras. E o mais interessante é que todas essas igrejas, elas têm um único livro, praticamente, como a sua doutrina, né? Que segue, que seria a palavra de Deus, né? Todas dizem seguir a Bíblia, mas há uma grande divisão, há um grande contrito com relação ao entendimento das Escrituras. E uma das coisas que a gente vê no Brasil, segundo as pesquisas, é que o Brasil tem um número muito grande de analfabeto funcional, né? Pessoas que têm dificuldade de ler e de interpretar. Provavelmente, e aí eu quero que você comente sobre isso, esse seja um dos motivos que leva a pessoas terem interpretações equivocadas da Bíblia e ensinar, e assim vai se propagando falsas doutrinas. Eu queria que você comentasse mais sobre isso, e você, como professor, entende muito bem sobre essa questão. Bom, o analfabetismo, de fato, ele se deve, aí a minha opinião como professor, né? Opinião, tá? Peraí, tem uma galera aí que é bem intolerante e a gente não pode falar É diferente do que eles complicado. acreditam. Mas, assim, de fato, os métodos que foram abraçados nos últimos 30 e 35 anos trouxeram suas consequências nefastas que estão aí hoje que nós estamos vendo. Que não só o analfabetismo, mas o que é pior, o analfabetismo funcional. Isso é muito complicado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler o que está escrito aqui, depois eu vou contar o que aconteceu. Aí, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher adúltera e terás filhos de prostituição, porque a terra se corrompeu, desviando-se do Senhor. Eu não vou entrar em questões teológicas, Anderson, isso é com você depois. Por que Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta e tal? A gente sabe, mas não é esse o foco da nossa conversa agora. Mas vocês se lembram de um caso que aquele repórter Roberto Cabrini, ele chegou a entrevistar o pastor e interpretou esse texto errado. Hoje as pessoas, principalmente, isso eu vejo muito hoje, porque eu tenho acesso ao WhatsApp, eu converso com gente de muitos lugares do Brasil, eu percebo que o verbo imperativo é utilizado de maneira incorreta. Então ele interpretou esse verso, que diz vai e toma uma mulher adúltera, ele interpretou como vai e tome uma mulher e adultera com ela. Primeiro que o texto não diz adultera com ela. O texto não diz isso. O texto diz vai e toma uma mulher adúltera e terás filhos com ela. Aí ele interpretou, quando ele leu isso, ele interpretou Deus dizendo para ele que esses caras são assim, né? Eles abrem aqui o texto onde Caí Deus está falando. Aí o que acontece? Ele pegou uma mulher da igreja, provavelmente a mais bonita, né? Ele não pegou a mais feia, ele pegou a mais bonita. E aí chegou lá e disse: Deus mandou adulterar com você. Assim, Deus mandou adulterar comigo. Olha aqui o texto. Vai, toma uma mulher e adultera com ela. Que conversa é essa? Eu vou falar com meu marido. O marido, se foi Deus que mandou, né? Então, vou fazer o quê? E o cara foi lá, velho, e simplesmente coabitou com a moça mais bonita da igreja. Amigo, pelo amor de Deus, o verbo adultere seria no imperativo. O que é um verbo imperativo? É dando ordem, né? Sente, coma, adultere, leia, tal. Ele confundiu o verbo conjugado no indicativo da terceira pessoa, que seria eu adultero, tu adulteras, ele adultera, ou ela adultera. Aí ele foi lá e trocou a sílaba tônica de adúltera por adultera. Ainda que você ainda que você troque a sílaba tônica, né, que não seria adúltera, mas adultera, ainda não seria um imperativo, ainda seria um indicativo, seria o verbo conjugado no indicativo. Puxa vida, será que uma interpretação errada de um texto não faz com que uma pessoa corrompa toda uma religião? O que você acha? Uma situação como essa não é suficiente para deixar isso claro? Então agora imagina, né? O camarada
claro, ele é o líder, ele já é um exemplo, né? Os seus seguidores, discípulos ali, vai também adulterar e o cara vai ensinar aquilo na congregação como se fosse a palavra de Deus. Claro, Não, você usou esse exemplo, mas a gente pode abranger isso para muita coisa. não, ele não vai ensinar isso na igreja, não. Ele vai tomar isso como uma prerrogativa só para ele, porque Deus falou pessoalmente com ele. Deus não disse para vocês adulterarem, não. Deus mandou eu fazer isso como prova de fé. Se Deus não mandou Oséias, por que não pode mandar a mim? Ó, velho. E o que acontece hoje em dia que a gente vê com outras denominações que todos os dias surgiam em cada esquina porque alguém teve uma interpretação revelada diretamente de Deus para aquela pessoa. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Tá entendendo, velho? Eu tô Assim, procurando local para colocar essas Bíblias aqui, não tô achando. Ah, pode prosseguir. então, o que eu entendo, né, o que falta para muitas dessas pessoas é seguir a escritura, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo, né, fala lá em Gálatas capítulo 1, se eu não tiver enganado, do versículo 6 ao 8, em que ele fala que se alguém chegar até você e pregar um evangelho daquele, seja diferente daquele que foi pregado, que seja amaldiçoado, né, que seja anátema. E as pessoas, ao invés de amaldiçoar, elas estão abraçando e aceitando como se fosse uma nova verdade revelada.